Então, nós estamos aqui hoje, né? Vou dar as boas-vindas a todas vocês que vieram participar, todos que têm interesse em cuidar da gestante, ter o carinho, né, e o cuidado pela saúde delas, né? E que acreditaram, né, nessa ideia da gente fazer um curso para gestantes, para tirar as dúvidas, para ajudar realmente no pré-natal, que é o nosso objetivo, né? De ter ao final dos 9 meses uma mãe e um bebê saudáveis, né? Com plena saúde e muita felicidade, muita alegria por essa vida nova que está começando. Então, eu queria agradecer muito, né, aos palestrantes, aos professores que vieram nos ajudar, né? E o doutor Francisco, a doutora Inessa, e o Francisco vai falar para vocês hoje quem são as pessoas que vão palestrar com a gente hoje, tá? Então, bom dia a todas e a todos, né? Gostaria de agradecer em nome da SOGIMIG, Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, e agradecer a presença dos colegas que vão fazer parte hoje aí do nosso terceiro encontro do primeiro curso para gestantes. Hoje nós teremos a participação da doutora Júlia Coelho Correia, da doutora Paula Cristina Martins, da doutora Maria Albertina Santiago Rego e do doutor Carlos Henrique Mascarenhas Silva. Então, agradeço a presença de todos. Então, nós já vamos iniciar com a primeira fala, que é a fala de como fica o pós-parto. Então, para falar um pouquinho para a gente aí do pós-parto e puerpério, a doutora Júlia Coelho Correia, que é ginecologista obstetra, cirurgiã oncoginecológica, referência técnica da ginecologia obstetrícia da maternidade Odete Valadares e do corpo clínico do Hospital da Baleia e o Hospital Risoleta Tolentino Neves. Bom dia a todos, bom dia Francisco, doutora Inês, doutora Thelma. Queria agradecer muito o convite de todos vocês para falar um pouco das gestantes daqui, né? Muito bem, eu fui convidada pelo pessoal da SOGIMIG para a gente falar um pouco sobre o parto e pós-parto, né? Como que fica, na verdade, do pós-parto e o puerpério, como que fica, né, essa mulher depois desse momento. Então, agradeço, Francisco, já a minha apresentação, né? Eu sou ginecologista obstetra, também cirurgião oncoginecológica, e atualmente eu sou a referência técnica da ginecologia obstetrícia da maternidade Odete Valadares. Muito bem. E por que falar, né, de pós-parto, de puerpério? A gente fala muito sobre antes de engravidar, a gente fala muito sobre a gestação, a gente fala muito sobre o parto, e a gente deixa um pouco a desejar em falar sobre o pós-parto, né? Para que todo mundo saiba, o pós-parto, né, também chamado de puerpério, é aquele período que inicia imediatamente após o parto, né? Então, logo após que o neném nasce, após que a placenta sai, começa o processo do puerpério, né? E ele dura até que o corpo da mulher se retorne ao estado pré-gravidez, né? É sabido, a gente considera na maioria das vezes que esse término ele é entre 6 e 8 semanas após o parto, e o colégio americano, né, o colégio americano de ginecologia obstetrícia, ele pode considerar em até 12 semanas. De forma geral, a gente considera que são 6 a 8 semanas. Vou começar falando primeiro um minutinho sobre o puerpério imediato, que é aquele momento imediatamente o que acontece logo após o nascimento do bebê. Então, nós vamos dividir um pouquinho aqui, que tem um pouco de diferença entre um parto normal e a cesariana, né? Então, o seu neném nasceu, a placenta saiu, o que o médico está fazendo ali ainda, né? O que ele tem que resolver ali ainda que está acontecendo? Então, se o seu parto foi um parto vaginal, um parto normal, o médico tem que fazer uma revisão do canal do parto para poder dar uma olhada se teve alguma laceração, se ocorreu algum machucado ali no trajeto do parto, ou se teve uma episiotomia, olhar qual o grau que teve desse machucado na vagina, né? Depois que isso acontece, se houver alguma laceração ou houver episiotomia, a gente precisa dar os pontos ali no local, né? Então, o que a gente chama de raquia de laceração, a gente faz uma anestesia local e dá os pontos no local, tá? Se o seu parto tivesse sido uma cesariana, naquele momento, aquele período que demora ali mais, né, até eles te liberarem lá da cirurgia, vai estar fechando seu útero, revisando o sangramento e fechando a sua barriga mesmo, né? Dando os pontos na barriga. Tá? E o que são os principais sintomas da paciente naquele momento do puerpério imediato? A principal coisa que a gente percebe nas mulheres, que elas queixam pra gente é assim, nossa, eu tô sentindo muita cólica.
Aquela cólica surge por causa da ocitocina, que é produzida no nosso corpo e também aplicada no pós-parto. Nada mais é do que o nosso útero tentando voltar à posição normal, contraindo bastante, para poder tentar reduzir o sangramento e tudo. Então, pode dar cólica, sim, imediatamente após o parto. As pacientes com cesariana não vão sentir isso, porque estão anestesiadas, mas no parto normal sente, sim, uma cólica intensa. Se o neném principalmente estiver ali sugando no pós-parto imediato, aí sim que libera mais ocitocina e aí faz sentir mais cólica ainda, tá? Os tremores também, que as pacientes ficam muito assustadas após o parto, acontece por causa da queda da temperatura brusca da mulher, logo imediatamente após o parto, e também por causa do sangramento, tá? Normalmente a gente vê o início desses tremores em até 5 minutos, mas eles podem se iniciar em até 30 minutos após o parto. No máximo 1 hora esses tremores já passaram totalmente, tá? E o sono também, que é muito comum, a gente vê muito na cesariana, paciente, depois que o neném nasce, depois que resolve tudo, bate um sono danado, que algumas até falam assim, eu posso cochilar e tudo. Isso acontece por causa de uma exaustão, né, principalmente no parto via vaginal, no parto normal, e um relaxamento da própria mulher. Aquele período, né, de parto, até da cesariana mesmo, aquele estresse, aquela ansiedade, na hora que vê que deu tudo certo, na hora que acabou tudo, faz aquele relaxamento e causa muitos sonos, tá? Então, essas são as 3 principais queixas das pacientes no pós-parto imediato, tá? Agora nós vamos começar a falar um pouco mais sobre os processos que vão acontecendo no puerpério com o seu próprio corpo, tá? A involução uterina, que nada mais é do que o útero começar a voltar para a posição habitual que a gente tinha antes de engravidar. Ele começa imediatamente após o parto, como eu já tinha dito em relação às cólicas, é a próprio útero contraindo para voltar, para diminuir sangramento, tá? Em até 12 horas do nascimento do neném, ele já começa a ficar no nível do nosso umbigo, então o obstetra, quando vai te examinar, ele consegue palpar o útero ali bem mais baixo do que já era, antes ele estava ali no nível das costelas, né? E até 6 a 8 semanas, que é o período do puerpério, ele já voltou ao seu tamanho habitual. Aqui eu coloquei uma foto para exemplificar da famosa Bela Falcone, né, que é mais conhecida como a musa do abdômen, que até a musa do abdômen sarado, ela também tem esse período de involução uterina, tá? Muito bem. Outra dúvida muito frequente é em relação ao sangramento. Como que vai ficar o sangramento, né? Eu vou sangrar muito tempo? Eu não vou sangrar? Como é que vai funcionar? Nós, obstetras, chamamos esse sangramento de lóquios, tá? Então, se vocês ouvirem o seu obstetra falar sobre isso, nada mais é do que o sangramento. Ele dura aproximadamente 40 dias. Começa com um sangramento um vermelho bem escuro, se tornando ao longo dos dias, principalmente nos primeiros 15 dias, um sangramento mais vermelho claro. E até cessar, ele se transforma num sangramento mais aquoso, como se fosse um líquido mais amarelado ou mais rosa, tá? É muito importante a gente prestar atenção nos nossos lóbulos e no nosso sangramento, porque alterações neles podem ser relacionadas a infecções pós-parto, a sinais de infecção no útero. Então, se esse sangramento, que era o seu habitual, começa a mudar para um aspecto mais fétido, ou começa a mudar para uma secreção mais purulenta, você tem que imediatamente avisar o seu obstetra, tá? Porque alguma coisa pode estar errada ali. Dos cuidados íntimos e cirúrgicos que a gente tem que ter no parto, também precisei separar aqui do parto vaginal e da cesariana. No parto normal, se você tiver tido alguma laceração, que acontece em boa parte das nossas pacientes, o cuidado ali na região da vagina e da vulva é simplesmente com água e sabonete, tá? Não precisa usar nada além disso. Se o seu obstetra sugerir que use algum outro medicamento, aí sim você vai fazer conforme a prescrição do seu médico, né? Hoje em dia, esses pontos que a gente dá, eles são com fios que são absorvidos pelo próprio corpo, então não tem o desconforto de precisar ir no ginecologista para poder tirar esses pontos, né? Eles normalmente caem num período aproximado de 30 dias, eles são reabsorvidos, cai na calcinha, cai no papel, então não precisa ficar preocupada. Algumas pacientes caem antes, outras caem um pouco mais para frente. E a gente tem que tomar sempre muito cuidado se a gente tiver dor, a saída de alguma secreção com cheiro muito ruim, se esses pontos estiverem abrindo, se tiver febre, se tiver alguma dor muito intensa que já não era o habitual, ou se a região ficar mais abaulada, se surgir alguma bola ali na região, tá?
Em relação à cesariana, como é uma cirurgia, a gente tem que tomar alguns cuidados um pouco diferentes, tá? A região ali do corte, ele tem que ficar sempre muito limpo e seco, tá? Não é necessário usar curativo. Normalmente a gente usa nas primeiras 24 horas após o parto. E depois disso, ou a gente vai ficar só com uma fitinha de micropore por alguns dias, ou então vai ficar sem nada. Vai depender do que o seu obstetra vai orientar você, tá? A gente tem que prestar atenção também se tiver alguma saída de secreção com um aspecto diferente. Às vezes uma secreção com um líquido mais clarinho pode ser o habitual, mas é importante relatar ao seu obstetra. Se tiver algum sangramento importante pela ferida operatória, dor ou alguma febre também, tá? Algumas maternidades disponibilizam também o fio para a cesariana, um fio que não precisa ser retirado, tá? E algumas outras maternidades não. Esse fio precisa ser retirado em aproximadamente 15 dias após a cesariana, tá? As pacientes mais gordinhas, né? A gente tem que tomar cuidado porque a região onde a gente faz o corte da cesariana é um local que pode ficar dobradinho ali, né? A nossa barriga pode ficar dobradinha ali em cima. Então a gente tem que tomar cuidado porque essa dobra que acontece da barriga em cima faz com que ali fique um pouco mais úmido. Então a gente tem que tentar deixar mais sequinho, a gente pode colocar um paninho ou uma compressinha. A orientação do seu obstetra que vai ser mais importante aí na relação com esse cuidado com as sua cesariana, tá? Muito bem. Outra dúvida muito comum que a gente vê no nosso consultório é como que vai ficar a minha musculatura, né? O que vai acontecer com a minha musculatura da minha vagina? O que vai acontecer com a musculatura do meu abdômen, né? A musculatura da vagina, a gente vai ter uma alteração no parto vaginal, porque essa musculatura ela vai se estender, né? E pode ser que tenha alguma ruptura de algumas fibras, mas a gente não precisa ficar preocupado com isso. Ao longo do tempo, essa musculatura vai voltando a ter o tônus e voltando até a força normal. É importante a gente fazer os nossos exercícios, né, de musculatura vaginal. Algumas mulheres fazem antes do parto e a gente deve continuar esses exercícios pós-parto. Esses exercícios podem ser feitos, inclusive, no pós-parto imediato, tá? Acabou o parto, você já pode começar a ir fazendo esses exercícios, tá? Essa história que a vagina vai ficar larga, que nunca mais vai conseguir ter vida sexual, não tem nada disso, tá, gente? Isso é uma lenda muito antiga e a informação e exercício hoje em dia é tudo, tá? E a musculatura do abdômen, como a gente sabe, quando a gente engravida, a nossa barriga distende muito. Então, a gente tem um afastamento dos músculos do abdômen, né? E esse afastamento da musculatura faz com que gere uma diastase, né? Ou tem gente que chama de diástase também da musculatura do abdômen. E esses músculos ficam mais separados, né? Para poder caber o bebê dentro da barriga. Quando o neném nasce, essa musculatura começa a ir aproximando novamente. Com essa aproximação, o abdômen vai voltando a fortalecer e voltar à posição habitual também, tá bom? É importante também exercício físico. Praticamente ele consegue voltar tudo com exercício físico e se não tiver um retorno completo, aí sim precisa fazer algum acompanhamento para ver se tem algum outro tipo de tratamento. Mas o exercício físico basicamente consegue resolver isso. Dúvidas estéticas que a gente tem muito, né? A gente fala muito de saúde, 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 a gente esquece de coisas estéticas também, né? Que é uma dúvida importante das nossas gestantes. Então é o seguinte, em relação às manchas na pele, quem já está com a gravidez um pouco mais avançada agora, já começa a perceber o escurecimento de algumas regiões da pele, principalmente a linha nigra, né, que é essa linha escura que aparece na região da barriga. A região das axilas fica mais escura, o bico do peito fica mais escuro e a região da virilha também fica mais escura, né? Isso acontece por causa de produção hormonal e logo após o parto esses hormônios caem, então tem a tendência a reduzir essas manchas, tá? Normalmente, eles desaparecem com um tempo indeterminado, mas desaparecem após a gravidez. E as manchinhas no rosto, que são muito comuns também, que a gente chama de melasma ou cloasma, né? Eles também tendem a desaparecer após o parto. E se mantiver, principalmente no rosto, um acompanhamento dermatológico é sempre o mais indicado. Em relação aos nossos cabelos, todo mundo durante a gravidez fica com um cabelo lindo, maravilhoso, né, volumoso, e imediatamente após o parto, por causa da queda hormonal também, ocorre o eflúvio telógeno, que a gente chama, e esse cabelo vai embora. Até uns 5 meses após o parto, ele tem a queda máxima de cabelo e até 1 ano e meio, mais ou menos, o cabelo já começa a retornar ao que era habitualmente. Em relação ao peso,
em até um terço, quer dizer, nas pacientes todas, até um terço do peso é perdido nas primeiras 6 semanas, no período do puerpério. Então, não precisa ficar preocupada se imediatamente após o parto o peso não reduziu, porque até 6 meses do parto, a maioria das mulheres consegue perder todo aquele peso que foi ganhado durante a gravidez. Em relação aos exercícios físicos, quando que a gente pode voltar, quando que a gente deve voltar? Não tem estudo, a princípio, que fala qual é a intensidade dos exercícios que seja saudável. No parto vaginal não tem nada que fale contra as atividades básicas, contra dirigir, contra caminhadas leves. E como eu já tinha dito, o fortalecimento da parede abdominal e vaginal, ele pode ser feito imediatamente após o parto, tá? Já na cesariana, por ter sido um ato cirúrgico que precisou abrir barriga e tudo, os exercícios físicos devem ser realizados apenas após a liberação do seu obstetra. Normalmente, entre 3 e 4 semanas já pode começar algum exercício leve. E o mais importante da cesariana, por ter sido uma cirurgia, chama-se limite, né? Você vai até onde o seu corpo estiver aguentando. Claro que você não vai exagerar, você não vai, com um mês pós-parto, fazer um crossfit pesado, mas caminhadas, fazer um exercício mais leve, pilates, isso tudo não é problema não, tá? O que a gente orienta o limite funciona da seguinte forma: você pode fazer até onde o seu corpo pode sem tomar medicamento, tá? Então, se você estiver conseguindo fazer devagar, sem tomar medicação para dor, aquele ali é o seu limite, tá bom? Sempre na cesariana, nos primeiros dias, tomar cuidado sempre para ao abaixar e carregar peso, né? O peso do seu neném não é considerado um peso, tá? Então, o seu neném pode ser carregado sem problemas, mesmo após cesariana. Uma dúvida que fica sempre é quando que eu devo voltar no meu médico, né? E o que eu vou fazer naquela consulta pós-parto. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde orienta que a gente tenha uma consulta pós-parto em até 40 dias após o parto, tá? Então, com 40 dias após o parto, a gente deve fazer essa consulta puerperal. Lembrando que na cesariana, por ser um ato cirúrgico, a paciente deve ser olhada em 15 dias e depois voltar em 40 dias. Mas vai depender tudo da orientação do seu próprio obstetra, tá? O Colégio Americano sugere que 3 a 4 semanas a gente já deve fazer uma consulta pós-parto, e a WHO, que é a World Health Organization, fala que essa consulta com o obstetra deve ser em 3 dias, 2 semanas e 6 semanas. Mas o que a gente vê aqui no Brasil mesmo é uma consulta com 40 dias após o parto, né? E o que nós vamos fazer nessa consulta médica, né? O que eu vou fazer lá no meu obstetra, já que já está tudo resolvido, né? Nós vamos precisar fazer um exame físico completo, né? Então, nós vamos precisar examinar as mamas, vamos precisar examinar o abdômen, o sangramento, ver os pontos, ver as feridas, como é que estão, tá? E nós vamos conversar principalmente de contracepção, tá? Por que que a gente tem que começar a conversar de contracepção? Porque os estudos mostram que a maioria das mulheres começa a ovular de 6 a 12 semanas após o parto, tá? Então, esse período de 40 dias é quando já começa a ovular. Mulheres amamentando ou não amamentando podem ter ovulação nesse período. É sabido que as mulheres em amamentação exclusiva ficam com mais período, né, mais tempo para ovular, mas mesmo assim a gente sugere que a gente comece a contracepção nesse período, tá? Essa dúvida que eu coloquei de amamentação é porque faz diferença para a gente saber se a paciente está amamentando ou não, tá? Se a paciente estiver amamentando, existem medicamentos que a gente não pode usar por causa do hormônio que pode ser passado no leite, tá bom? E nós temos várias opções para usar, não são tantas como se não estivesse amamentando, mas nós temos pílula, nós temos métodos injetáveis, nós temos um implante, que é aquele conhecido de colocar na região do antebraço, nós temos o DIU e a laqueadura de tronco, tá? Queria falar um pouco sobre o DIU para vocês. O DIU, hoje em dia, né, já tem vários estudos que falam isso, que a gente pode usar o DIU tanto no pós-parto, a gente pode inseri-lo tanto no pós-parto imediato, imediatamente após o parto, ou a gente pode colocar num período de 40 dias, que é nesse período da consulta. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? A vantagem de colocar no pós-parto imediato é que você já sai do parto já com o seu método contraceptivo definido, né? A grande desvantagem é que, como o útero não está na posição habitual dele ainda, ele vai começar a ir voltando para a sua posição habitual, e esse movimento de involução, que foi o que eu expliquei antes para você, pode fazer com que o DIU fique mal posicionado ou até mesmo expulsar o DIU, tá? A vantagem é que já está ali também e já está mais ou menos resolvido, né?
A vantagem de colocar 40 dias após o parto é que o útero já está na posição habitual, né? Então, ele pode ficar mais bem posicionado. E a desvantagem é que o útero já tá involuído novamente, o colo, na maioria das vezes, já está fechado, então pode ser um pouco mais desconfortável a colocação do que colocar no pós-parto imediato. Essa conversa tem que ser feita durante o pré-natal com seu obstetra. Se ainda não foi conversado e já está na época, então já está na hora de conversar com seu obstetra para poder falar se realmente essa é a sua opção, tá? Temos também a laqueadura de trompas, que é uma dúvida comum também. A lei fala que a gente só pode fazer a laqueadura de trompas no ato do parto se for a 3ª cesariana consecutiva, tá? Então, aquela paciente que tem a 2ª cesariana e quer ligar, a gente, infelizmente, não consegue fazer, porque a gente tem que respeitar a lei, tá bom? Quem quer fazer laqueadura de trompas, que é o método definitivo, pode ser feito depois de 60 dias após o parto, com toda a documentação preenchida. Tá? E por último, não menos importante, mas para falar com vocês, que a gente tem ouvido falar muito, né, do baby blues ou blues puerperal, e a gente não entende muito bem, né, o porquê disso acontecer, mas que apesar do nascimento ser um momento muito feliz, que deveria ser muito feliz, algumas pacientes desenvolvem no pós-parto sintomas depressivos leves, como ansiedade, irritabilidade, insônia, falta de paciência. E isso a gente sabe, a gente não sabe exatamente o motivo, mas a gente sabe que isso acontece por causa da queda do hormônio muito brusca. Essa queda hormonal muito brusca faz com que haja uma falta de organização nos nossos neurotransmissores que deixam a gente felizes. Então, isso acontece por causa dessa confusão que ocorre no nosso organismo. É sabido que eles são autolimitados, esses sintomas duram até 15 dias. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a prevalência é muito alta. Mais de 50% das mulheres, em até uma semana pós-parto, desenvolvem o baby blues, tá? Então, se é o seu pós-parto e você está se sentindo triste, se sentindo solitária, sentindo irritada, não está conseguindo dormir, é importante falar sobre isso. Falar com seus queridos, falar com seu médico, falar com seu parceiro, porque o que você precisa neste momento é repouso e descansar em alguns momentos. Eu sei que quando a gente vira mãe, a gente quer abraçar, a gente quer resolver tudo, mas você precisa do seu momento de descanso. Não adianta tentar cuidar do bebê totalmente sozinho, que a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa dormir, a gente precisa ter o horário para tomar o seu banho. Então, é muito importante pedir ajuda e conversar com o seu médico sobre isso, tá? Importante falar que não requer tratamento medicamentoso e caso esses sintomas passem de 15 dias, é importante relatar isso para o seu obstetra, porque pode se tornar uma depressão pós-parto. E aí sim nós vamos precisar de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? E fazer um tratamento para que tudo ocorra bem no final do seu puerpério. Muito bem, era isso que eu queria falar. O pós-parto não é o momento mais feliz da gestação, desse processo todo. É um momento difícil, um momento de adaptação do seu organismo, um momento de mudanças no seu corpo, você deixando de ser você e se tornando a mãe daquela criança, mas com carinho da família, com o apoio do seu obstetra, com o amor pela sua criança, tudo vai correr bem, tá? Eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas e muito obrigada. Muito bem, excelente, tá? Isso que a gente fala, né? Não nasce só um bebê, nasce a mãe e nasce um pai. Né? Você conseguiu abordar muito bem, foi ótimo, viu? Obrigada. Obrigada, Thelma. Bem, então vamos dar continuidade. Obrigado, doutora Júlia. Então, agora para falar para a gente um pouquinho aí sobre preparo das mamas, o aleitamento, né? E essas dúvidas, será que vou ter leite? Então, nós vamos ter a participação agora da doutora Paula Cristina Martins Soares, que é médica ginecologista, obstetra e mastologista, médica da Prefeitura de Belo Horizonte, dos hospitais Socorro e Madre Teresa, e membro do Comitê de Aleitamento Materno da Sojimig. Obrigado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, né, mais uma vez, de falar desse tema, que eu aprendi um pouco com a experiência de mãe. Esses são meus 2 filhos, a Beatriz, que hoje tem 12 anos, e o Luiz, que estava aí com uma semana de vida,
hoje já está com 4 anos. E eu tive, assim como facilidades, meus 2 filhos mamaram na sala de parto, eu tinha colostro, mas eu também tive meus desafios. Eu tive fissuras, eu tive mastite. No meu primeiro filho, na Beatriz, eu voltei a trabalhar com 4 meses. Eu não fui beneficiada pela extensão de licença maternidade, e isso prejudicou o aleitamento. Meu leite secou quando ela tinha por volta de 6 meses. Já no Luiz, eu fui beneficiada, fiquei 6 meses em casa, mais 1 mês de férias. Não retornei ao trabalho mesmo, né? Fiz questão de fazer aleitamento exclusivo. E aí a gente vê que a história é bem diferente. E amamentando os meus filhos, eu passei a estudar mais, né? E vi que, assim, apesar de tudo que a gente escuta, a gente ainda sabe pouco. Assim, os médicos às vezes acham que sabem, mas tem muita coisa para aprender, né? E a gente tem muito ainda que orientar. Porque a gente sabe que nos últimos 30 anos houve uma melhora considerável das condições sanitárias do nosso país, do acesso à saúde, né, tanto no SUS quanto na rede privada. Nós temos hoje os cartões das curvas de crescimento, nós temos todo um programa de saúde para a criança, para o recém-nascido. Então, com isso, teve uma queda muito grande da mortalidade infantil. Mas a gente sabe que daqui para frente, a única estratégia isolada que vai conseguir reduzir a mortalidade infantil até os 5 anos é aumentar a taxa de aleitamento materno. E quando eu falo, pessoal, reduzir mortalidade, eu estou falando de crianças ricas, pobres, classe média. Eu costumo brincar. Índios, negros, brancos, mestiços, ainda existe uma cultura de que leite materno pode ser substituído por fórmula, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, não, a fórmula não substitui o leite materno. Ela até tenta, as fórmulas hoje foram melhoradas, mas como a doutora Maria Albertina mesmo falou, antes de vocês entrarem, é leite de vaca. Fórmula é leite de vaca no mundo inteiro. Melhorado, né? Ele é equilibrado, mas ainda assim não é o melhor alimento para o seu filho. Então, eu vou falar um pouquinho do preparo mais para frente, né? Já que eu peguei esse gancho aí já falando de todos os benefícios, essa questão é muito séria. A gente tem que advogar a favor do aleitamento materno, pessoal, realmente como uma causa importante para o nosso planeta todo, para a saúde de um planeta. Vivendo toda essa pandemia, a gente vê que a gente tem que investir na saúde dos nossos filhos, na saúde do nosso planeta. E não simplesmente considerar o aleitamento materno como uma opção de vida. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, de afeto, de proteção e de nutrição para o seu bebê. E é a forma mais barata de alimentar um filho. E sem contar todos os benefícios principais, né? Mas a gente tem que levar em consideração isso também. Porque comprar fórmula é muito caro. E o leite materno, ele é um alimento prontamente disponível, já está na temperatura certa, ele contém as quantidades certas de todas as proteínas, os nutrientes. A criança que mama no peito, ela não precisa nem beber água, não precisa beber chá, né? Realmente um alimento completo, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. E existe um impacto muito grande na saúde, tanto da mãe quanto do bebê, né, e de toda uma sociedade. A pandemia vem mostrar para a gente precisa melhorar muito a saúde, né, a base. A gente sabe hoje que muito além do que um alimento, né, e o leite materno, ele é um alimento especializado, personalizado, né? A mãe produz para o seu filho o melhor leite. Para vocês terem uma ideia, eu não vou entrar em detalhes, o leite materno de uma mãe, de um bebê que nasce de tempo certo, é diferente de um leite materno de um bebê prematuro. A composição é diferente. Isso porque o corpo da mãe produz para o seu filho o alimento mais especializado que tem, né? O alimento mais propício para aquele momento do bebê. E muito mais do que um alimento que já contém todas as quantidades certas dos nutrientes, vitaminas, sais minerais,
gordura, a gente sabe que o leite materno, ele causa o que a gente chama de imunomodulação. Seria a regulação do sistema imune, do sistema imunológico daquela criança. E isso, pessoal, ao longo de toda uma vida. Então, o Agosto Dourado, ele é um mês mundialmente conhecido como a promoção do aleitamento materno, e cada ano ele tem um tema. E o tema do Agosto Dourado, há uns anos atrás, foi a base da vida. E é isso, leite materno, amamentar seu filho é a base de uma vida inteira mais saudável. Os estudos mostram hoje, com pessoas adultas, que foram amamentadas exclusivamente até 6 meses, e prolongado até pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, que essas pessoas, sim, têm um coeficiente de inteligência maior, são adultos mais bem-sucedidos, tanto da parte de inteligência quanto da parte financeira, são pessoas mais saudáveis. Então, aleitamento materno não é beneficiar o seu filho só enquanto ele está mamando o leite do peito. Essa imunomodulação é muito séria. O leite materno, ele consegue programar o sistema imunológico da criança para ela ser saudável, não só nos primeiros anos de vida, porque a gente sabe que nos primeiros 2 a 5 anos de vida, a criança tem muito mais chance de ter doenças simples, como diarreia, asma, pneumonia, que levam à morte. Né? São doenças tão corriqueiras e que podem sim ser evitadas com aleitamento materno. Então, não só nessa primeira infância, ao longo de toda uma vida, aquele ser será, sim, mais saudável. E a gente sabe que diminui a chance de obesidade, até de leucemias da infância, alergias. Quando a gente fala alergias, as pessoas pensam em perebinha na pele. Não, quando a gente fala de alergia, a gente está falando da criança que tem asma, da criança que vive sendo levada para o pronto-socorro para fazer, é uma forma de alergia. Então, amamentar no peito evita também as alergias respiratórias, que levam, às vezes, a quadros infecciosos, pneumonias, e podem levar à morte. Então, existe um benefício ao longo de toda uma vida. E o tema, né, da aula é, será que eu vou ter leite? E aí eu queria mudar para vocês pensarem, quanto leite eu tenho que produzir para amamentar meu filho? Eu acho que dessa apresentação, eu queria principalmente que ficasse essa imagem. A imagem não está muito boa, mas isso é importante esclarecer. Quando uma mãe, nesse processo tão difícil de puerpério, que foi falado, né, que eu me lembro nos meus filhos, realmente não é uma fase fácil, a mãe e a família acham que ela precisa ter o equivalente a um copo cheio de leite para amamentar o bebê. Então é muito comum a mãe, a família, né, os apoiadores falarem, você não tem leite, o seu leite está pouco, o bebê chora por causa de leite. E assim, a natureza é muito sábia. O nosso corpo, ele é preparado durante a gestação para a gente poder amamentar. Então, em relação ao preparo das mamas, o nosso corpo faz o papel principal. Não existe comprovação científica de benefício de passar bucha, toalha áspera no mamilo, de passar, às vezes, excessos de creme. Você pode hidratar a sua mama naturalmente. Mas quando a gente engravida, a gente percebe rapidamente que a nossa mama muda. Eu tinha certeza que eu estava grávida dos meus 2 filhos pelas mamas, antes do meu teste dar positivo, porque eu percebia que as mamas estavam alteradas, estavam inchadas, já estavam doloridas. E ao longo da gestação, a areola vai ficando mais pigmentada e aquelas glândulas, aqueles pontinhos que a gente tem, eles ficam aumentados. Aquelas glândulas, elas produzem uma secreção que ajuda a lubrificar e proteger a areola. Então, em relação ao preparo das mamas, talvez a única dica interessante seja tomar sol, não naqueles horários perigosos, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, um sol leve, antes das 10, depois das 4, nas mamas, ajuda um pouco. Mas assim, não se preocupe, o mais importante é ter informação e procurar ajuda quando estiver realmente com o bebê no colo amamentando. Quem tem mamilo invertido, quem tem mamilo plano, não se preocupe, isso não é impedimento para amamentar.
A força da sucção de um bebê já é capaz de exteriorizar o mamilo, e o bebê ele não pode pegar o mamilo, ele tem que pegar a areola. E isso vai ser explicado, né? Eu vou mostrar uma foto mais para frente, mas assim, na gestação, hidratar as mamas, usar um sutiã confortável, geralmente as mamas crescem muito, então realmente tem que trocar. Se aqueles sutiãs com aro estão apertando, troque, use sutiãs mais confortáveis, alças mais largas. Mas, e a natureza é muito sábia, a gente não produz leite na gestação, a gente não produz leite, porque se esse leite ficasse parado, para vocês terem uma ideia, o leite contém, os nossos ductos mamários, eles têm bactérias. Então, se o leite ficasse parado, a mulher teria mastite, teria infecção na mama durante a gestação. Leite parado na mama, entre 12 e 24 horas, já é suficiente para causar uma infecção. Então, por isso que ao longo da gestação, a gente não produz leite. Às vezes, pouquinho no final, o colostro, quando a gente aperta. Então, é importante examinar as mamas na consulta de pré-natal, mas não tem que ter essa ansiedade de ter ou não ter leite nesse momento. E aí, o bebê nasceu. O ideal é que a gente coloque o bebê para mamar ainda na sala de parto. Né? Muitos bebês já conseguem ter o reflexo de sucção, e o bebê nasce muito espertinho, ele nasce de olho aberto, principalmente se foi parto normal, que ele tem uma função ativa, né, no processo de trabalho de parto. E converse com seu obstetra, converse com a equipe do hospital, coloque o bebê para mamar na primeira hora de vida. Mesmo que você não tenha percepção de que está saindo colostro, né? O leite inicial é o leite colostro, que sai geralmente do 1º ao 5º dia. E depois a mulher tem um que a gente chama de apojadura, que a mama fica mais cheia, fica engurgitada, fica dura as duas mamas. Existe um pensamento errado de que é excesso de leite. Não é um processo que as mamas entenderam, que dali para frente elas podem produzir mais leite. A natureza, como eu falei, é muito sábia. A mulher acabou de passar por um parto, seja normal, seja cesárea, ela precisa se recuperar daquele processo. Então, nos primeiros dias, pessoal, o estômago de um bebê é muito pequeno. É do tamanho de uma cereja no primeiro dia. Então, pensem numa cereja, 5 a 7 ml. Se a gente pegar um conta-gotas e gotejar, enche o suficiente numa cereja. Então, colostro, aquele leite inicial, ele é suficiente para o seu filho. Infelizmente, as pessoas apertam a mama e acham que o leite tem que esguichar imediatamente. Não vai esguichar, porque não está na hora de produzir ainda. Você está numa fase de adaptação com seu filho, você está se recuperando do parto. E no 3º dia já é o tamanho de uma noz, 22, 27 ml, com uma semana do tamanho de uma ameixa e com um mês é do tamanho de um ovo. Então, olha como que a natureza é inteligente. Assim como o bebê ganha muito peso, o estômago dele também cresce muito no início. E isso favorece a mulher, porque ela não tem que produzir uma quantidade enorme de leite inicialmente. E esse é o primeiro mito que a gente tem que desmistificar, que as pessoas acham que a mulher tem que ter uma quantidade de leite muito grande. Se vocês conseguirem levar essa foto para casa hoje, na cabeça, eu vou ficar satisfeita. Porque aqui a gente resolve uma boa parte dessa questão que eu tenho leite ou não tenho. Importante lembrar que existe uma teoria hoje da alimentação dos primeiros 1000 dias de vida. 1000 dias de vida significa a gestação, então a alimentação da gestante durante a gestação e nos primeiros 2 anos de vida. Se a gente caprichar nessa alimentação nos primeiros 1000 dias de vida, vocês vão estar deixando para os filhos a maior herança que vocês podem, que é um organismo muito mais propenso a defender, a lutar contra as infecções. Existe um aumento da inteligência, existe uma melhora, né, da relação entre mãe e filho. Então, é uma criança saudável, sim, o resto da vida. E essa aí é uma foto minha amamentando o meu pequeno na sala de parto. Foi cesariana, então vocês podem ver, né, que é possível, sim, amamentar. E eu sempre tento defender o aleitamento no 2º ano de vida. Quando a criança faz 1 ano. E aí? Já tá bom demais, né? Nossa, já tô tão cansada, já não tô aguentando mais. Eu me lembro que quando eu voltei a trabalhar, uma noite, o meu filho tinha 8 meses, eu sentei na cama e falei, não aguento mais.
muito cansativo, chega, já está muito bom. E aí eu respirei fundo, né? E o mantra da mãe com o bebê pequeno é vai passar, né? Então, eu sempre gosto de lembrar e de informar as pessoas. Amamentar exclusivamente até 6 meses é importante? Sim. Mas o leite materno, ele tem uma importância enorme no segundo ano de vida, quando a criança já fez 1 ano. Para vocês terem uma ideia, 500 ml de leite materno fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 45% de vitamina A, quase 40% da proteína diária que a criança precisa. E 1/3 da energia, das calorias, né? Além de manter toda a proteção contra doenças. Então, essa daí é uma foto do Luiz, meu filho, mamando, no dia que ele estava fazendo 2 anos. Ele foi para a escola no dia que ele fez 2 anos. E ele mamou e foi para a escola. Eu recebi muitas críticas enquanto eu estava amamentando. As pessoas falavam que eu não precisava daquilo, né? Que eu tinha dinheiro para comprar fórmula, que era muito estranho amamentar um menino já tão grande, que ele estava com a boca cheia de dente. É interessante como é que a gente escutar isso, da gente ver que existe uma desinformação. As pessoas não falam por maldade, elas não sabem a importância do leite materno estendido até 1 ano e meio, até 2 anos de idade. E a gente sabe que hoje, para ter todos esses benefícios que eu falei, o ideal é que a criança seja amamentada pelo menos 1 ano e meio de vida. E no pós-parto imediato, existe um calo no nosso pé, né, que são as fissuras. As fissuras mamilares são muito comuns nesse puerpério, nesse pós-parto imediato, e geralmente elas são causadas por uma pega incorreta do bebê. E alguns casos mais raros de quando o bebê tem a língua presa, né? Então aí são fotos assim, dói muito, gente, incomoda muito mesmo. Mas eu quero deixar muito claro que a maior parte dos desafios da amamentação, eles conseguem ser resolvidos com orientação, com apoio, né? Então, o que eu falo do aleitamento materno, mais importante é você, durante a sua gestação, você já procurar saber quem vai poder te ajudar. É lógico que o obstetra vai ajudar um pouco, o pediatra, mas assim, procure saber na sua cidade, tem um banco de leite no hospital onde você vai ganhar? Tem algum grupo, até especializado, particular, que você possa ter acesso, que possa te ajudar? Porque a grande maioria das dificuldades do aleitamento materno, elas podem sim ser resolvidas com medidas simples. Geralmente, as fissuras são causadas pela pega incorreta do bebê, né? O bebê deve pegar com a boquinha aberta, em peixe, como está aí na foto. Essa é minha primeira filha. Na maternidade, felizmente, conseguiu pegar o peito adequadamente e não tive tantas dificuldades. E lembrando que se a pega não for corrigida, as fissuras, como entram bactérias naquele lugar que está machucado, e principalmente por estar machucado, a mãe não consegue dar ao peito o tempo, esvaziar a mama suficientemente. E aí pode ter uma evolução para mastite. Então, de uma fissura, a mulher pode evoluir para uma mastite. Então, qualquer sinal de vermelhidão, de dor na mama, vocês devem procurar ajuda precoce para entrar com antibiótico, para corrigir esses problemas. Eu sei que todos esses são episódios desagradáveis, mas eles podem sim ser corrigidos para uma amamentação bem sucedida. Em relação à quantidade de leite, eu queria falar que raramente uma mulher não vai conseguir produzir leite, ok? Geralmente, aquelas mulheres que fizeram plástica de mama, em alguns casos, as mulheres não vão conseguir amamentar. Mas isso a gente nunca tem uma resposta antes, é só na hora. Eu tenho várias pacientes, inclusive amigas, que fizeram plástica, que tiraram um volume grande de tecido mamário, mas que o restante que ficou foi um restante com uma anatomia preservada que ela consegue produzir leite. E como que a gente vai saber, Maria Albertina pode falar dos cuidados do recém-nascido, como que a gente vai saber se o bebê... se a quantidade de leite ou não está suficiente. É lógico que, assim, inicialmente ver a urina do bebê, se o bebê está urinando, não é só choro, tá, gente? Porque o bebê chora por vários outros motivos. Por frio, por calor,
né, é um mundo novo para ele. As pessoas acham que bebê só chora de fome. Não é verdade. E, principalmente, se o bebê está no acompanhamento com o pediatra ganhando peso, se desenvolvendo, a sua quantidade de leite é suficiente. A gente não tem essa resposta. O quanto de leite? É o desenvolvimento e o peso do bebê, né? E se o bebê está ficando satisfeito e tudo, que a gente vai conseguir, que a gente vai ter essa resposta. Ok? Aleitamento, gente, é muito grande para eu falar em poucos minutos. Mas o que eu queria deixar de mensagem, de vocês lembrarem, principalmente no puerpério imediato daquela foto, que o estômago de um bebê é muito pequeno, são gotas de colostro que vão sustentar o bebê, né? E procurar ajuda. Procurem ajuda de pessoas que têm experiência em amamentação, que a maior parte dessas dificuldades podem ser resolvidas, ok? E aí estão meus 2 filhos, né? Eu sou imensamente grata por ter conseguido amamentar, passei por muitas dificuldades, mas a gente vence, né? A gente consegue superar a maior parte. Fácil não é, não. Não é aquela foto linda da revista que é tudo maravilhoso, não. Como eu falei, eu também tive muitas dificuldades. Meus filhos não ganharam peso suficiente no primeiro mês de vida. Eu coloquei os 2 para mamar mais vezes, aumentei a ingestão de água, e aí eles recuperaram e subiram na curva. Então, não é tudo mil maravilhas como a gente acha, não. Ok? Muito obrigado, doutora Paula. Depois nós vamos abrir para as perguntas. Então, dando continuidade, agora nós vamos falar quais são os primeiros cuidados com o bebê. Então, para falar dos cuidados com os recém-nascidos na sala de parto, a doutora Maria Albertina Santiago Rego, que é presidente do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Mineira e Brasileira de Pediatria e professora de pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais, vai falar um pouquinho aí para a gente. Bom dia a todas e a todos, bom dia aos colegas. Então, vou falar um pouco sobre os cuidados com o recém-nascido a partir do nascimento, né? Porque a criança começa a sua vida intraútero. Agradeço muito a fala da Paula anterior, né, que já preparou o terreno aqui para a gente já começar defendendo os direitos da criança. Então, os direitos da criança começam com os princípios do cuidado da saúde da criança, que foram declarados lá 70 anos atrás, 60 anos atrás, 1959, né, pela Organização das Nações Unidas. E no Brasil, isso está legislado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu estou falando disso? Porque é a voz da criança, que não fala no verbal, mas que fala através dos seus direitos e através da sua fisiologia de vida e dos seus, de quem as protege, principalmente os pais, né? E como dever à sociedade. Esse estatuto da criança e do adolescente, ele está sistematizado nas portarias ministeriais e para nós médicos, ele vem junto com as evidências da ciência, para alcançar os melhores resultados na saúde da criança e ao longo da vida, que a Paula falou, a importância desses primeiros dias de vida da criança, começando no útero, na vida pós-natal, e como esses ciclos de vida são integrados e fenômenos que ocorreram durante a vida fetal e os primeiros 1000 dias de vida, principalmente, vão alterar as condições de vida hoje, que a gente fala as condições crônicas, as condições que o adulto traz ao longo da sua vida. Então, olha só, se eu trago isso aí para uma coisa mais palpável, né? Então, os direitos da criança sem distinção de sexo, raça, religião, valores culturais e origem social, a criança tem o direito a um nome desde o nascimento, ela deve ser chamada pelo nome dela desde o nascimento, e ela tem que ter uma nacionalidade, claro, onde ela se sentirá em casa, né? Ela tem o direito à proteção à vida e à saúde.
Isso aí, sumarizado nessas duas palavras, vida e dentro da vida a saúde, tem uma série de direitos da proteção da criança, né? Que nós vamos falar ao longo dessa nossa conversa. Tem o direito ao acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento, o acesso às melhores práticas em saúde, a um ambiente afetuoso e sem violência, ao acompanhamento pelos pais, integralmente, sempre, em qualquer circunstância, incluindo a permanência, quando necessário, em hospitais, por exemplo, durante o próprio nascimento. Direito a uma alimentação saudável, nós acabamos de ouvir. Tem o direito a brincar e aprender e a educação. E aí tem essa figurinha que está muito pequenininha aí, né, da biologia, da ecologia, levando a saúde e desenvolvimento. É muito interessante o que significa, o que nem é interessante, é muito importante, né, fundamental, o que significa o crescimento e desenvolvimento da criança ao longo da vida dela. Nós temos uma genética, né, que a gente chama genoma. Essa genética, ela se expressa de uma maneira complementar àquela coisa só biológica. Como que ela se expressa? Através de uma interação do ambiente que eu vivo, né, como que foi esse ambiente, entendendo como fatores físicos, fatores sociais, fatores nutricionais. Então, tudo isso que a gente está falando, da criança ser bem cuidada, desde o útero, desde a vida intrauterina. Na verdade, a gente brinca assim, né? A gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Começa muito antes, no período pré-concepcional, ao longo da própria vida da mãe e daquela família, né? Quer dizer, agora, mais concretamente, durante a vida intrauterina e nesses primeiros dias de vida. Tudo isso alterando o genoma, aquilo que eu trago de genética, com uma expressão agora de vida ligada ao físico, onde eu vivo, ligada à minha nutrição, ligado e principalmente ao social. Então, isso é o que está escrito aqui, um ambiente afetuoso, sem violência, acompanhada pelos pais, acompanhada com todo o apoio de proteção à vida e à saúde, e tendo a ciência aí, que somos, né, os representantes como médicos e como uma equipe de saúde, dando esse subsídio para que a família, os pais, a sociedade empreguem esses conhecimentos da melhor forma possível para a potencialidade de vida da criança. É muito complexo, né? É só para entender assim, que a gente não é muito simples, não é simplesmente falar assim, problemas emocionais que interferem ali episodicamente, não. É um contínuo de vida, é uma integração de ciclos de vida, é uma integração da vida fetal até a senitude, né, até a velhice, uma coisa interferindo na outra, né? A gente faz a saúde por períodos, né? O obstetra, o pediatra, o clínico, o geriatra, mas isso tudo está muito integrado, e isso é o maior avanço hoje do conhecimento da ciência, que é a integração dos ciclos de vida. Quer dizer, o que eu sou na minha vida adulto tem muito a ver, não é determinístico e falar assim, o que eu fui, acabou e pronto. Existe uma plasticidade do ser humano, existe uma plasticidade do cérebro humano, mas essa plasticidade é maior durante as fases de crescimento, então por isso que dentro do útero é fundamental, depois nos primeiros anos de vida, e isso vai reduzindo à medida, mas a gente muda até o último dia de vida, né? Isso é muito importante. Então, aqui é só para integrar isso que eu falei, né? Que é mais fácil numa figura. Então, no pré-concepcional, na gravidez, o nascimento e uma criança feliz e saudável, né?
e isso se fecha, né? Colocando aí no meio dessas figuras, né, humanas, a gestação. E a gestação é mais perceptível para a gente, fica mais concreto assim, a figura da mãe. Mas ao lado da gestação, é claro, está desenvolvendo o feto, até a razão de uma gestação, óbvio, né? Mas é bom pensar nisso. Então, ao longo da saúde da mãe, a saúde da criança, variável nos vários períodos de vida e já interferindo futuramente na vida da criança. Então, o pré-natal, muito importante. E o pré-natal, durante o pré-natal, muito importante um contato com o pediatra em torno de 7 meses de vida, não tem 7 meses de gravidez, né? A vida da criança, né? Para já discutir os problemas futuros. Problemas é um termo ruim, né? Para desenvolver para discutir sobre as questões que virão, para até responder uma pergunta que alguém fez aí anteriormente, onde estão os problemas da amamentação, se a gente poderia assim, já dizer, medir isso tudo. A medida é um acompanhamento da gravidez bem feita, um nascimento o melhor possível para uma criança potencialmente saudável. Essa integração da abordagem dos problemas é fundamental. Então, da vida fetal à vida adulta. O que eu quis dizer foi isso. E aí, só para as gestantes, né, as mães entenderem que no hospital, porque fica essa coisa de que no hospital o ambiente não é o mais agradável possível. Sim, porque o hospital tem uma outra conotação. Então, eu gosto de lembrar assim, um hospital maternidade, um lugar, a maternidade, a unidade perinatal, a unidade que está preparada estruturalmente dentro dos processos para atender aquelas questões perinatais próximas do nascimento. Então, desde o acolhimento da gestante na maternidade, a avaliação da gestante, a confirmação do trabalho de parto. E aí, por que eu não trouxe assim uma figura de uma estrutura física? Porque as maternidades variam, mas o fundamento é sempre o mesmo, é o percurso perinatal, o percurso da mãe e da criança. A gente não pode inventar nada, aquilo já está claro. A mãe gesta, tem o parto tem processos definidos, o nenê nasce, então eu brinco assim, o parto, a gente lembra muito da mãe, o nascimento a gente lembra muito da criança, e os processos são interligados e sempre há dia de mãe e criança, né? Não tem jeito de separar. Então a criança, os primeiros cuidados da criança, e uma criança saudável, ela vai para uma estrutura que a gente chama alojamento conjunto mãe-filho. Eu tirei alojamento conjunto aqui, deixei só mãe-filho, porque as maternidades variam na estrutura, como eu falei. Então, às vezes, a mãe já tem o parto naquele lugar onde ela já vai ficar e não existe nem o transporte de um centro obstétrico, por exemplo, da mãe e da criança, para esse alojamento. Então, depende muito da estrutura. Então, a maioria das crianças nascem bem, né? A maioria nasce bem, né? Ela atendida ali ao nascimento, eu vou explicar, nasce bem, vai para um lugar ou fica num lugar junto com a mãe, não separa da mãe, definitivamente, não tem necessidade de criança ir para uma criança potencialmente para que nasceu bem, com vitalidade, né? Por que ela vai para um berçário? Berçário é um nome que a gente nem usa mais. As crianças que têm problemas prematuros, que nem problema mas é imaturo, né? Que a gente tem que fazer a melhor assistência possível, ela vai para a unidade neonatal. Tem que ir mesmo, tem que ir com com atendimento adequado, uma temperatura adequada, que aí ela já não está mais com a mãe, ela vai estar na incubadora, então uma incubadora tecnicamente responde essa demanda dela de manter a temperatura, respiração, etc., e fica lá na unidade neonatal. E nós temos, nos grandes centros do Brasil,
uma sobrevida boa dos prematuros. Então, aquele parto que por alguma razão médica teve que ocorrer prematuramente, né? A gente tem como assistir essas crianças. E aí eu não vou entrar em detalhes, que seria uma outra fala. Isso, e aí todas as maternidades, num trabalho integrado da equipe perinatal, deve orientar as mães para o aleitamento materno. Com o melhor do aleitamento materno é na beira do leito, é onde a criança está e a mãe está, e ali é o aleitamento materno, né? A amamentação, etc. Algumas crianças, principalmente relacionadas à unidade neonatal, o prematuro deve alimentar não é no peito, mas com leite materno, né? Porque vai receber essa dieta por sonda, ou receber por copinho, ou receber na colher, alguma forma, mas ela vai receber leite materno. Quando não materno, leite humano de banco de leite. Mas o melhor é o leite da própria mãe. Bom, aqui é muita palavra, mas dá para a gente ir devagar aqui. Né? As transições do cuidado neonatal. O que as mães reclamam muito é que tem transição demais. Toda hora muda, né? É aquele caminho que eu falei, que é um percurso, e depois, quando recebe a alta do hospital, outro percurso. Que os pediatras chamam assim de transições do cuidado. Muda o cuidado. A criança é a mesma, a família é a mesma. E muda o foco, né? Então, começa na vida fetal, depois vem a neonatal, que é o primeiro mês de vida. Dentro do primeiro mês de vida, a primeira semana é muito importante. Depois vem o primeiro ano de vida e depois os 5 primeiros anos de vida, que também são muito importantes. E naquele conceito que eu falei de integração. Bom, aí vem o nenê na primeira hora de vida, acabou de nascer. O pediatra vai fazer a avaliação da vitalidade dessa criança. Então, vou resumir em 2 palavras. A criança nasceu, respirou, chorou e tem movimentação ativa, que a gente fala tônus da musculatura adequado. Então, nasceu bem, que é a maioria, boa vitalidade. Essa criança vai ficar ali no tórax ou no abdômen da mãe, né? Ela vai ser secada para não esfriar. Vai ser coberta, eu vou mostrar isso, né? O ambiente da sala de parto tem que estar adequado, 23 a 26 graus, né? Isso aí a obstetrícia cuida disso, né? E o neném, então, fica ali, não clampa o cordão umbilical imediatamente, né? Clampa o cordão umbilical com 1 a 3 minutos de vida, isso é muito bom, porque reduz a anemia para as crianças com 6 meses de vida, e anemia tem a ver com coeficiente intelectual futuro, e às vezes a criança tem uma anemia que a gente nem percebe clinicamente, mas bioquimicamente existe, então já é uma prevenção. Vocês veem que os cuidados são muito integrados. Esse pele a pele na primeira hora, ele significa uma série de coisas, muito mais voltada até da mulher para a criança, né? De uma felicidade ali, de um momento de felicidade, né? A vida da gente é feita de momentos de felicidade, e ali é uma delas, né? E aí entra uma coisa que às vezes as mães reclamam, os pais reclamam, de dar uma injeçãozinha na criança, vitamina K, não é agora, primeira hora de vida não é hora de fazer procedimento nenhum, vai lá para os cuidados com 6 a 12 horas, né? A vitamina K depois da primeira hora, amamentou na primeira hora, então faz a vitamina K, mas na primeira hora nada de dor na criança, nada, porque é uma picadinha, dói um pouco, dói muito pouco, né? Uma picadinha, e aí previne uma doença importante, que é a doença, chama doença hemorrágica do recém-nascido, de criança normal, mas é falta dessa produção de vitamina K no início de vida. As crianças demoram um pouquinho a produzir essa vitamina K. A prevenção da conjuntivite, da oftalmia neonatal, por várias razões. Não é só o gonococo, tem outras bactérias que chamam, por exemplo, não vem muito ao caso, mas eu falo, porque às vezes o médico fala com as mães, uma delas chama clamídia, então a gente faz uma prevenção,
é importante, né? Isso até é uma lei, a prevenção da oftalmia neonatal, quando a mãe define, os pais definem que não querem, tem que até assinar um documento, porque ela é legislada, isso aí. Bom, passou essa primeira hora, recebe a oftalmia neonatal, pode ser um pouco mais postergada, mas existe o problema da contaminação com mão. Nós estamos vendo aí com o Covid, como que é complicada essa coisa da contaminação com mão, né? E a criança, ela passa de uma mão para outra, né? Até por apoio mesmo, é normal. Ela fica só com a mãe, mas ela é cuidada, troca de posição, etc. Tem toda uma equipe envolvida que está toda conscientizada para isso, mas a proteção da oftalmia é feita logo após essa primeira hora de vida, ela é mais eficaz. Durante todo o tempo, em todas as mudanças de ambiente, a criança fica com a mãe, criança normal, potencialmente saudável. A amamentação livre demanda, e aí, gente, é muito legal, né? A criança nasce, tem aquela primeira hora de alerta calma, olha para a mãe olha para a criança. Se tiver um ambiente mais escuro e ilumina ali naquele foco, você vê que a criança procura aquela luz. Esse movimento de boca e olhos da mãe é importante para a criança, né? A 20, 30 centímetros de distância e olhando para esse triângulo luminoso e de movimento, né? A gente até tem falado agora no Covid para não falar demais com a criança muito próximo, né? Então, nesse sentido, muda um pouquinho. Mas só o movimento de olhos, né? Porque a mãe também vai estar de máscara, né? Então, mas é muito importante para a criança. Já é um estímulo ali de vínculo, etc. Né? Bom, a criança indo para o alojamento conjunto ou ficando no mesmo lugar onde foi feito o parto, onde ocorreu o nascimento, aí sim ela vai ser medida, pesada, e aqui eu pus, ficou até errado aqui o português, né? Estatura e perímetro craniano. Não preocupar com isso na primeira hora de vida, não. A primeira hora é lá só pele a pele, aquela alerta calma da criança, porque depois dessa primeira hora, a criança vai ficar mais sonolenta, a mãe também vai dar uma relaxada, e depois a criança vai acordar com movimentos de busca, exatamente quando a glicemia dela está baixa, mas não está baixa, abaixou no sangue. A fisiologia e a natureza, desde que a gente não mexa demais, ela é muito efetiva, né? Então, a hora que abaixa a glicemia, a criança procura o peito, aí se não der o peito, ela chora, né? Claro. E aí a mãe também acorda, um pouco assustada, né? Quanto tempo passou, põe o neném para mamar. Nesse momento aí, pode, isso com 2, 3 horas de vida, né? E depois, com 6 a 12 horas, que vem medir, pesar, não deve passar de 12 horas, não, porque senão o peso não vai ser muito o que foi do nascimento, a criança começa a perder um pouco de peso. E aí é importante esse conceito. Às vezes o pediatra fala assim, perdeu peso, a mãe quase morre, né? Perdeu peso. Perde mesmo, e tenho feito uma política do esquecer um pouco o peso. Criança cresce no cérebro. Perímetro craniano é fundamental. O peso, claro, a criança, a gente usa o peso porque é muito fácil, né? E ele tem respostas mais imediatas, porque crescimento é mais demorado, uma resposta mais a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, o peso é uma resposta imediata, a gente usa muito peso, mas usa peso errado. Quantas vezes a gente ouve falar que o neném não ganhou peso ou perdeu demais? Tem que ter muito cuidado, muito julgamento clínico, e aí é do pediatra, né? Neném não é para ganhar peso em corpo, né? Neném tem que, se a gente vê o crescimento fisiológico, o crescimento cerebral é fundamental, e aí sim, né? É o leite materno com o crescimento de maneira geral, né? E aí envolve tudo, envolve como a criança está, o estado clínico, envolve o exame da criança, né? Então, e aí outra coisa que eu
lembrar, né, a vacina também, vacinas realizadas no hospital, que também é uma injeçãozinha que a criança recebe, né, que a vitamina, que a BCG, muitas vezes alguns hospitais não fazem a BCG. Aí vai fazer lá na primeira semana de vida, no primeiro controle da criança. E a hepatite B, que todas as maternidades devem fazer, que é uma proteção importante aí. A vacina protege numa mãe que é positiva para hepatite B ou que tem um diagnóstico não desconhecido, a vacina protege 90% dessas crianças de uma doença que é crônica, que vai além da vida infantil. Então, é fundamental. Os testes de triagem, gosto de falar, quando falo coraçãozinho, teste do reflexo vermelho, teste do olhinho, teste da orelhinha. Esses testes são muito bons, porque são testes de triagem. Eles não são, fala assim, tem que chamar o oftalmologista porque o teste do olhinho deu errado, assim. Aí a mãe fica doida. Não precisa, porque teste de triagem é triagem, está dando uma peneirada. O teste diagnóstico vai ser pelo oftalmologista, no caso do olhinho. Ou um teste mais apurado na triagem auditiva. Ou o ecocardiograma, que no teste do coraçãozinho. Então, não precisa preocupar quando falar que o teste deu uma alteração e que precisa passar para um teste de diagnóstico. Eles são fundamentais porque chamam atenção. E também não substituem exame clínico. Já fez o teste de triagem do coraçãozinho e acabou. Não, exame clínico completo, porque esses testes não captam 100% dos problemas. Então, isso tudo tem que ser discutido com o pediatra. Preparo para alta hospitalar, aí é uma coisa complexa, porque o obstetra dá alta e o pediatra vem e fala que está com a icterícia neonatal. Essa icterícia neonatal tem que ser vista. A maioria das vezes ela é fisiológica, normal, mas ela pode ser uma icterícia que precisa de tratar com a luz. Um tratamento simples, deve ser feito quando indicado, mas precisa ser feito. Então, muitas vezes, isso eu gosto de conversar com os pais lá no pré-natal pediátrico, porque se a mãe tem um grupo sanguíneo que facilita, não é a doença pelo RH, que é mais complexa, mas um grupo sanguíneo que facilita o desenvolvimento da icterícia, eu já explico isso, porque não tem muita surpresa, toda surpresa é muito desagradável. E tem umas icterícias, 60% das icterícias não tem diagnóstico. Então, 60% a gente vai falar assim, em cada 100 diagnósticos de icterícia, a gente vai falar, provavelmente a etiologia é essa, mas a gente não tem certeza e tem que acompanhar. A maioria das vezes a gente pode dar alta acompanhando, e aí o acompanhamento é na primeira semana. E aí aquela história de marcar para ir no pediatra com um mês, está totalmente errado, né? A agenda, ela tem que seguir os processos fisiológicos e clínicos. Ela tem que seguir aquilo que inclusive o que depois a realidade mostra para a gente. Os problemas dos pais são no primeiro mês de vida, principalmente. Então, nós temos que dar apoio na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Se chegar na quarta semana, os pais já ficaram sozinhos, sem apoio durante um tempo grande e os problemas muitos já ocorreram e de uma maneira mais, por exemplo, desmame precoce, né? Esse ambiente hospitalar, que às vezes os pais ficam assim preocupados, não preocupa, esse ambiente precisa ocorrer, precisa de preparar para o nascimento. A maioria dos nenéns vai nascer normal, claro, vai nascer bem, de uma assistência mais específica. A gente no pré-parto, né, no trabalho de parto, antes do parto, o pediatra já conversou com a obstetra e já está sabendo que quais são os fatores que a gente fala assim de risco para uma assistência mais específica. Mas a gente tem que preparar a sala de parto para a reanimação da criança em
todos os casos, todos, porque pode existir. Então, a primeira hora de vida, aqui é o nascimento numa maternidade de maior estrutura, até tem um aparelho ali grande demais, né? A gente usa um oxímetro muito menor, normalmente, não fica assim tão embolado, mas ali o neném com vernix, né, acabou de nascer, não sei nem se já clampou o cordão umbilical, a mãe está ali com o oxímetro de pulso, ela está com acesso venoso, e a mãe está ali primeiro, a posição não está melhor, né? Essa coisa da posição é discutir muito no pré-natal e depois com o pediatra para ver a melhor forma, mas o neném já está ali numa posição, ele tem um tônus de pescoço, ele tem uma vitalidade boa, né? Ele levanta a cabecinha, ele muda, ele não fica ali apertado no narizinho sem respirar, tá? Ele tem uma defesa. Aqui é brincando, que a gente... brincando sério, crescimento, avaliação do crescimento, e deixar isso para depois desse momento inicial, porque às vezes muitas maternidades falam, vou tirar o neném para pesar, medir. Não tem que fazer isso, né? Tem que deixar a mãe ali, cuidar de sua criança, né? Sempre com a mãe, e a família e o pai, né? Eu tinha algumas fotografias muito bonitas do pai ali junto, mas e eu resolvi não colocar, então a figura do pai não está tão boa quanto eu gostaria, mas sou uma defensora aí da família ferrenha. E aqui, quase que finalizando, a criança tem uma agenda, essa agenda precisa de ser cumprida, né? Desde nessa agenda eu coloco tudo, eu coloco a história, eu tenho uma forma que é usado no mundo inteiro, então não tem nada de específico, mas eu digo assim, é muito importante a história, exame físico, a estratificação do risco da criança, e os riscos não são só biológicos, é o risco mesmo aí da proteção do ambiente familiar, né? Dessa situação sociofamiliar, toda uma agenda que vai variar, né, de acordo com a idade da criança, mas que precisa de ser cumprida. Um dia desse, uma avó muito nova, que me chamou a atenção porque o que ela me falou é uma coisa dos tempos atuais que nós estamos vivendo. A avó falou, engraçado, Albertina, eu vinha sempre, porque eu estava vendo o neto dela, que eu tinha visto o filho, né? A gente vinha sempre, e agora não tem mais aquela coisa que o povo chama de puericultura, de controle, né? Como se perdeu isso? É impressionante, as crianças precisam ser acompanhadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Albertina. Depois, posteriormente, a gente abre para as perguntas. Então, agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre os direitos da gestante. Então, tenho direitos como gestante? Então, para falar sobre os direitos da gestante, nós vamos aqui apresentar o Dr. Carlos Henrique Mascarenhas Silva, que é coordenador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Rede Mater Dei de Saúde, ex-presidente da nossa Sojimig e doutorando em Bioética da Faculdade de Medicina do Porto. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Francisco, bom dia para a Thelma, bom dia para todo mundo, os colegas que falaram anteriormente aí. É um grande prazer participar desse curso da gestante da Sojimig, porque eu sei que é um sonho antigo da sociedade poder oferecer essa prestação de serviço, que é muito importante para todas as mulheres. E eu acho que é uma felicidade muito grande a gente começar, Thelma, esse curso de forma virtual, né? E é uma homenagem eu fazer esse curso aqui ao ar livre, porque talvez eu nunca mais vou ter oportunidade, depois de passar a pandemia, de fazer um curso para gestante, um curso do casal grávido, ao ar livre, né? Então, por isso que eu explico que eu estou aqui ao ar livre, no meio da natureza, para a gente poder falar um pouquinho sobre o direito da gestante. Então, primeiro, parabéns para vocês que estão fazendo o curso, porque ele é muito importante, sem dúvida alguma.
se inventar aqui, ninguém importa não, porque o tempo está bonito hoje. O direito da gestante talvez seja o tema mais fácil da gente falar nesses 3 dias que a Sojimig fez o curso para gestante. E eu digo isso porque a gestante tem direito a tudo no pré-natal, né? E no parto. Nós não podemos falar não para uma mulher ao longo da sua gestação e do seu parto, porque o nascimento, ele cada vez mais precisa ser um ato fisiológico, um ato natural, né? E nós, obstetras, toda a equipe médica, pediatras, anestesiologistas, gerentes, diretores de hospitais, precisamos transformar as maternidades, que é, sem dúvida alguma, o local mais seguro para uma mulher ter seu filho, né? Em um local aprazível, um local adequado, um local que lembre a casa da gestante. Por que a gestante hoje, muitas vezes, opta por querer ter o filho dela em casa? Porque lá na casa dela ela pode levar a família, pode levar o seu filho, pode ter as pessoas que ela tem convivência. E nós precisamos fazer a mesma coisa nas nossas maternidades. Então, a gestante precisa ter o direito ao acesso livre às maternidades. Ela precisa ter garantido que a sua família tem acesso livre à maternidade, né? Os seus filhos, os pais, mães e a sua família que ele quiser. Nós temos uma lei de 1992, que é a lei do acompanhante. Mas essa lei deveria ser abolida, porque ela deveria ser natural. Toda gestante tem direito a ter um acompanhante com ela ao longo do seu trabalho de parto. E esse acompanhante, ele é o acompanhante de livre escolha dela, né? Pode ser o seu marido, que é a melhor doula que existe, né? Nós sabemos que o melhor acompanhante para a gestante ao longo do seu trabalho de parto é o seu próprio marido, né? E aqui vai então incentivo para que todos os homens, todos os pais, todos os maridos acompanhem o trabalho de parto e participem disso. Mas se não for marido, pode ser qualquer outra pessoa que a gestante escolher para estar do seu lado, né? Existe uma lei de 1992, mas é mais importante que a lei é a prática nossa, né? Nós, obstetras, devemos ser o guardião de que a mulher tenha esse acesso garantido a um acompanhante ao longo do trabalho de parto, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. E esse direito, como disse a Albertina, ele é também para o seu filho. Então, toda criança que fica internada em qualquer ambiente hospitalar, a mãe e o pai têm direito a estar ao lado dessa criança ao longo da sua internação. Então, desde o trabalho de parto, passando pelo período do parto, no pós-parto, e se essa criança ou a mãe ficar internada, nós precisamos garantir que o acompanhante dela tenha acesso, né? No nosso hospital, por exemplo, a gente faz questão que a criança, se a mãe fica internada numa UTI materna, que essa criança vá à UTI, que o marido frequente a UTI e frequente os ambientes para que ela possa ter esse acolhimento, né? O sentido dessa garantia da lei é acolher, é transformar o ambiente do parto num ambiente acolhedor e adequado para o trabalho de parto e para o parto. Então, essa é a primeira lei. Nós precisamos também deixar claro que as informações que a gestante precisa ter ao longo do seu trabalho de parto. E o trabalho de parto, aliás, o pré-natal, me perdoe, o pré-natal, ele é o momento para que a gestante tem para poder esclarecer as dúvidas ao longo da sua gravidez e também a dúvida do seu parto. Essa garantia que nós precisamos fornecer a essa gestante, ela é indispensável. O parto é envolto em muito mistério. O parto é envolto em muito medo. E é importante que a gestante tenha tranquilidade ao longo do pré-natal e saiba o que vai acontecer no seu parto para que ela possa ter uma diminuição ou ausência do medo, né? O parto, ele é um processo fisiológico, é um processo natural de ocorrência do nascimento. E nós precisamos, então, esclarecer para a mulher sobre o cuidado que vai ser prestado a ela ao longo do seu trabalho de parto e o cuidado que seu filho vai ter depois do nascimento. Hoje em dia, nós sabemos que um grande número de mulheres quer escrever o que ela espera que aconteça durante o seu trabalho de parto.
é o chamado plano de parto. E esse plano de parto nada mais é do que a expressão das vontades da gestante. Nós sabemos que muitas vezes houve uma grande resistência para que esse plano de parto pudesse ser aceito. Mas hoje isso é muito mais natural. Então, o plano de parto, apesar de não ser um direito escrito, ele é um direito tácito, ou seja, é a mulher escrever aquilo que ela quer que a equipe assistencial, a equipe hospitalar, ofereça para ela ao longo do seu trabalho de parto. Ali vai ser falado a respeito da deambulação, da alimentação, das pessoas que vão ficar com ela, o que ela quer ser avisada de procedimentos que vão ser feitos no parto, porque o parto é um momento que precisa de procedimentos, né? E essa interação que é necessária entre a equipe médica hospitalar e a gestante, que tem que ter muita confiança, né? E muita tranquilidade nessa conduta, esse momento que a mulher pode falar é através, muitas vezes, do seu plano de parto. Porque muitas vezes a mulher vai ter o parto dela não com o mesmo médico que fez o pré-natal, mas um médico plantonista. Então, escrever e levar esse desejo, naquele momento que ela chega, muitas vezes, de trabalho de parto, que ela está ansiosa, ela tem medo de não conseguir falar tudo, a transformação do seu desejo num plano de parto é muito interessante, né? Mas faça o seu plano de parto. Não leve um plano de parto de outra pessoa. Não leve um plano de parto que você imprimiu na internet. Discuta esse desejo que você tem com o seu médico ao longo do pré-natal, porque é isso que vai fazer com que o seu desejo possa ser, lá na frente, alcançado, né? Então, assim, o objetivo, né, da gente falar do direito é muito, muito disso, né? É a gente falar muito mais de que a mulher tem o direito dela resguardado dos seus desejos ao longo do trabalho de parto, né? O direito ao acompanhante, o direito de ser tratada de forma respeitosa pelo seu nome, discutindo com ela os seus desejos, discutindo com ela os seus medos, explicando para ela o que vai ser feito ao longo da condução do trabalho de parto, quais são os procedimentos que vão ser feitos, falar sobre episiotomia, que pode ser necessário, falar sobre o fórceps, que pode ser necessário, tudo isso de forma transparente, né? Deixar o acompanhante, mesmo em um parto que esteja mais difícil ou complicado, ele é muito importante, porque é a melhor testemunha de que a equipe médica está fazendo tudo que está sendo necessário para o nascimento seguro, porque o que todos nós falamos aqui nesses 3 dias tem um objetivo. O objetivo é que toda mulher tenha um parto seguro. Então, os cuidados ao longo do pré-natal e os cuidados ao longo do trabalho de parto têm um objetivo: fazer com que o nascimento do filho de vocês seja feito com segurança, para que ele desempenhe ao longo de toda a sua vida a melhor capacidade que ele tem para ser desenvolvida. E o parto não pode ser um momento que isso pode ser comprometido. Então, mais uma vez, parabéns à Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais por fazer esse curso para gestante, e a gente está aqui disponível para poder falar mais alguma coisa se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado, Thelma, obrigado, Francisco. Muito obrigado, Carlos. Já temos perguntas aqui no chat para você responder. E antes de repassar as perguntas, eu gostaria da participação da doutora Inessa, que é a nossa colega da diretoria, e do doutor Gabriel Zanan. Por favor. Vou começar, então. Estou acompanhando o chat aqui e a interação das gestantes, ela faz a gente ter certeza que estamos no caminho correto, né? A Maiara deu um depoimento aí que ficou feliz do Carlos Henrique dizer que está aí ao ar livre e da importância desse curso ser online, e ela colocou que é do interior e que se ela não tivesse, se esse curso não fosse online, ela não teria tido a oportunidade de participar e de ouvir tantas coisas bacanas nesses 3 dias, Thelma. Então, ela está acompanhando aí os 3 dias, né? Eu até coloquei aí no chat para ela, eu acho que esses depoimentos nos mostram que esse é o caminho. E eu queria deixar só registrado que levar informação de qualidade, levar informação científica embasada, sem vieses, é a meta da Sojimig, né? A gente deseja
as mulheres, todas as gestantes, né, do estado de Minas Gerais, e a importância dessa questão do interior que a Mayara colocou, com informações de qualidade. Então, esse é um braço da sociedade, que é o braço científico e que é extremamente importante. Obrigada, Mayara, obrigada, Ana, Ariadna e várias outras que estão aí participando e interagindo conosco. Doutor Gabriel? Eu gostaria de reforçar a satisfação de estar participando desse curso das gestantes. Eu tive a oportunidade de estar com vocês no primeiro dia, né? Hoje eu vejo assim, né, um grupo seleto de profissionais aqui de várias maternidades do estado, né, que puderam participar desse curso da Sojimig, que como, né, já no primeiro dia a gente tinha sinalizado, é uma materialização de um desejo que já existia na Sojimig, que foi liderada pela Thelma, pelo doutor Francisco, né? Isso é uma coisa que nos deixa muito felizes, e que a gente vê que, na verdade, a gente conseguiu, né, de alguma forma, sensibilizar algumas pessoas também da área da pediatria. Então, nós temos a Maria Albertina, uma grande especialista da área da pediatria, né? E eu gostaria de agradecer todos aqueles que puderam participar do nosso curso, doutora Júlia, doutora Paula, né? E, na verdade, a Sojimig, ela tem trabalhado nesse sentido nos últimos anos. Ela quer que cada vez as gestantes fiquem mais próximas da gente, né? Essa é uma sociedade que tem, há muitos anos, trabalhado para oferecer uma informação de qualidade. Eu acho que esse curso para gestante, ele traz exatamente esse desejo, ele tenta se aproximar de vocês, gestantes, para vocês entenderem que, na verdade, apesar de nós sermos uma associação médica, nós estamos aqui para vocês, né? Não é à toa que o nosso logo agora é Nós por Elas, ou seja, somos nós, Sojimig, por vocês. Gostaria de agradecer a participação de Carlos, né? É o nosso ex-presidente, mas sempre muito ativo. A Inessa também, muito presente nesse contexto. Então, assim, fico muito satisfeito com isso. E fico satisfeito também de saber que as gestantes estão sendo sensibilizadas, né? Esses cursos, eles vão se repetir, né? Nós teremos outras edições dos cursos e eu espero que ele tenha esse mesmo sucesso que teve agora, né? E fico muito satisfeito. Um abraço a todos e a Sojimig está à disposição de vocês, tá, para o que vocês precisarem, né, nesse contexto da saúde da mulher. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Thelma, agora você pode conduzir as perguntas. Muito obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. Agora a gente tem um monte de perguntas e eu queria fazer uma especial aqui para a Paula, que é o seguinte, que a cliente mandou aqui no meu WhatsApp. Ela está amamentando e engravidou. Ela precisa parar de amamentar? Em quanto tempo que ela tem que parar? Como que vai ser feita essa transição? Existe uma resposta definida para esses casos, né? A gente tem várias mulheres que engravidam e continuam amamentando. Existem relatos que é interessante que o leite materno muda sabor quando a mulher engravida. Existem uns relatos que ele fica mais salgado. Então, algumas crianças acabam desmamando, o bebê, né, que está mamando, acaba desmamando por conta própria. É importante saber se ela tem algum fator de risco para parto prematuro, né, se ela está tendo algum sangramento, alguma ameaça de aborto, porque lembrando que o mesmo hormônio que faz o leite sair, a ocitocina, é o hormônio que faz o útero contrair. Então, a amamentação, ela deve ser suspensa naquelas mulheres grávidas que estão tendo sangramento ou ameaça de parto prematuro. Então, essa deve ser uma decisão compartilhada com o obstetra que está fazendo o pré-natal, né, fazer um exame físico rigoroso, mas não existe impedimento de continuar amamentando enquanto está grávida, né? É lógico que essa mulher vai ter que redobrar o cuidado com a própria alimentação, com a ingestão de vitaminas, com a hidratação, né? Porque amamentar, dependendo do número de vezes que a mulher amamenta, chega a corresponder assim, a 40 minutos, 1 hora de corrida por dia. Então, gasta muita energia do corpo da mulher. Por isso, até que volta o peso muito mais rápido quando a mulher está amamentando. Então, gestando uma criança, essa mulher tem que redobrar os cuidados com a hidratação, com a alimentação, com a ingestão de vitaminas. Mas essa decisão deve ser compartilhada. Eu acho que entre ela, né, o obstetra e o pediatra
do filho que está amamentando. Mas não existe uma contraindicação absoluta, não. Atualmente, eu tenho até uma paciente que tem um filho de 2 anos e um pouquinho, e uma bebê de 8 meses, e ela amamentou durante toda a segunda gestação e continua amamentando os 2 filhos. Obrigada. Agora eu queria fazer mais uma perguntinha para a doutora Maria Albertina. Quando que deve ser feita a primeira consulta com o pediatra? Com quantos dias de vida que é o tempo certo para levar a criança ao pediatra? Primeira semana de vida, de 3 a 5 dias. Explicar aí a questão do 5º dia, que é uma norma ministerial. Para quem está fazendo o controle da criança, para os pais que vão levar a criança na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde, isso é padronizado 5º dia. 5º dia significa 96 horas. É só para não fazer confusão e entender 6º dia. Olha só, 1º dia de vida, 2º dia de vida da criança, 3º dia, 4º dia, 5º dia. Quando ele nasce, começa a contar o 1º dia. Então, quando ele tem 96 horas, é claro que se ele nasceu de dia, de noite, vai variar aí, mas no 5º dia, não é depois que já fez 5 dias, mas é a hora que ele vai entrar no 5º dia na unidade de saúde. Agora, isso é rígido do jeito que eu estou colocando? Não, é porque às vezes vem uma sexta-feira, né? Às vezes vem um sábado e um domingo. Então, no plano de alta, que o pediatra deve fazer e entregar para os pais, existe um plano de alta. O que é esse plano de cuidados à alta? Ele deve escrever o que aconteceu na maternidade de uma maneira sumária e o que essa criança, o que o pediatra deve focar na primeira semana de vida. Como uma coisa já estabelecida também, na primeira semana de vida, então, o 5º dia, vai olhar a vacinação, vai olhar o teste do pezinho, vai olhar a amamentação, vai olhar o peso, né? E a mãe também com relação ao puerpério dela. São as 5 ações de acordo com o Ministério, né? Claro que se essa criança tem uma hiperbilirrubinemia, então tem uma icterícia antes da alta, e ela recebe alta com 48 horas, o pediatra que deu a alta quer que essa criança seja vista com 24 horas pós-alta ou com 48 horas? Onde? No centro de saúde ou volta no hospital? Bom, aí para quem faz o acompanhamento em consultório particular. No consultório, o pediatra que vai acompanhar essa criança deve visitar essa criança no hospital, visitar a família. Esse visitar não precisa de ser presencialmente, né? Pode visitar de alguma forma, por telefone. Então, saber as condições depende muito do que foi combinado com essa família, né? Se esse pediatra vai fazer assistência desde o nascimento, ele já está lá e está sabendo de todas as condições clínicas da criança. Se ele vai ver essa criança só depois da alta hospitalar, a mãe, o pai, já dá uma notícia para ele, uma notícia fundamentada das condições de alta dessa criança. Então, por exemplo, a criança recebeu alta com alguma questão que deve ser agora avaliada, por exemplo, a icterícia, essa criança provavelmente, esse pediatra vai querer ver essa criança 24, 36 horas, 48 horas pós a alta. Então, na primeira semana precisa ser vista. Depois, na segunda a terceira, entre a segunda e terceira semana, e depois com o mês. Então, a agenda da criança no primeiro mês é de 3 consultas, que eu falo 3 visitas, 3 conversas, depende muito do que foi colocado como o foco maior, né? Com relação à icterícia é um fator, com relação à vacinação é muito objetivo, né? Não tem, se recebeu as 2 vacinas, eu vi que teve uma pergunta ali no chat, se recebeu a BCG e a hepatite B na maternidade, não vai ter vacina nesse momento, né? Vai ter vacina depois com 2 meses.
Se a criança não recebeu a BCG, ela vai receber a BCG em torno do 5º dia, então na primeira semana. Precisa de ser no 5º dia? Não, pode ser antes, tanto que ela recebe no nascimento, se a maternidade tem disponível. O problema da BCG é que algumas maternidades não dispõem, porque ela vem com um número de doses alto, então para abrir aquele frasco tem que ter um número de crianças grande para receber, então as unidades de saúde e as clínicas de vacinação já têm isso de uma maneira mais sistematizada. Mas a hepatite B é obrigatório receber na maternidade. Tá? Eu acho que eu respondi. Muito bom, muito obrigada. Eu queria fazer mais uma perguntinha, então. Agora eu queria perguntar para a doutora Júlia, que é uma dúvida que a cliente mandou também previamente para a gente aqui. Quanto tempo depois do parto que ela pode engravidar de novo? Tá? Se foi cesárea ou se foi normal, tem diferença? Se ela quer ter outro filho logo em seguida? Quanto tempo que o corpo dela já está preparado, que ela acha que pode engravidar de novo? Muito bem. Não tem nenhum estudo mesmo que fale exatamente o tempo preciso que a gente pode engravidar logo após, né? A gente orienta que nesse período de puerpério a gente não deve ter as relações sexuais por causa do próprio corpo retornando ao movimento normal e tudo, né? A paciente que teve cesariana, como a gente teve o corte ali na região do útero, a gente tem que ter um período um pouco maior de espera em pensar para engravidar, né? A gente sugere que essas pacientes, pelo menos os primeiros 6 meses, não seja um período de pensar em engravidar novamente. Existe um risco de se engravidar antes, quando a gente tem um corte no útero, e gerar complicações com aquilo, né? Na paciente com parto normal, a partir do momento que ela ovula, ela já pode engravidar. Mas a gente também sugere que pelo menos 3 a 4 meses pós-gestação, a gente tente pelo menos esperar, né? Com as minhas pacientes, em experiência particular, eu sugiro que as pacientes que querem ter um filho um atrás do outro, pós-parto normal, aguardem pelo menos 6 meses, mas isso é a minha experiência, e a paciente pós-cesariana que aguarde a princípio pelo menos 9 meses a 1 ano para poder engravidar. Muito bom. Agora eu queria fazer mais uma perguntinha, gente. Eu queria perguntar para o Dr. Carlos Henrique, que é uma coisa que está acontecendo muito aqui no meu consultório. A gestante, ela é considerada grupo de risco para o Covid-19, né? Então, agora já estamos retornando às atividades. E para as gestantes foi muito bom conseguir trabalhar de casa, online, para elas foi muito cômodo, né? E agora, alguns setores já estão pedindo para elas voltarem. Aí elas podem alegar que pelo motivo da gravidez elas vão permanecer em home office, ou isso vai ser negociado com cada empresa, cada chefe que ela tenha, ou ela tem esse direito de continuar home office ou afastada totalmente do trabalho pelo fato de ser gestante? Eu vou responder com a câmera desligada, que minha bateria está muito fraca, e estou com medo de acabar a bateria antes de eu terminar de falar. O que existe na legislação é que as pacientes grávidas que têm relação direta com o público, e por isso mesmo tem mais risco de adquirir o Covid, elas devem ficar afastadas das atividades dela. Então, por exemplo, na área médica, por exemplo, de enfermagem, nos hospitais, todas as gestantes foram afastadas, né? Mas não significa que elas não possam trabalhar. Ou seja, ela pode ser afastada de casa, mas ela pode, se tiver condição, de desempenhar as atividades dela de casa, né? Elas não precisam ir no trabalho, mas elas podem continuar em home office. Então, eu acho que a melhor forma disso é negociar com cada uma das empresas, que cada um de vocês trabalham, essa forma de trabalho, né? Às vezes você trabalha no escritório que lá não tem nenhum risco com o público, por exemplo, um contato com o público. Você pode trabalhar. Mas se eu trabalho numa lanchonete, se trabalha numa loja ou numa prestação de serviço, isso pode ser mais complicado, né? Então, uma coisa é não poder trabalhar no local. É diferente de você poder trabalhar da sua casa
desempenhando sua tarefa da mesma forma. Ok, muito obrigada. Thelma, só complementando aí o Carlos Henrique, a gente tem um projeto de lei tramitando, ainda agora vai para o Senado, de uma deputada federal, que está propondo que as gestantes aí nesse período de Covid, elas realmente fiquem em home office. A gente ainda realmente não tem nada aí decidido, diferente disso que o Carlos Henrique disse, mas é importante que as gestantes fiquem atentas, que pode ser que a gente tenha alguma modificação aí nos próximos dias, em curto prazo, já que essas questões do Covid, elas estão sendo discutidas de uma forma mais rápida. Porque, inclusive, elas argumentam, às vezes, que é o próprio transporte público, né? O deslocamento dela até o trabalho. Então, é tudo muito novo para todo mundo, né? Mas aí eu acho que as próprias empresas, Thelma, as próprias empresas têm interesse que os seus funcionários fiquem saudáveis. Então, aquelas pessoas que puderem trabalhar de casa, o que existe é uma teoria grande de que nunca mais as empresas vão ser iguais após essa pandemia, inclusive na formatação do trabalho. Então, eu acredito que as próprias empresas vão querer que os seus funcionários, quando puderem, trabalhem de casa, né? Isso eu acho que não vai ser um problema. O que não pode é não trabalhar, né? Ou seja, a argumentação de que por causa do Covid não vai trabalhar não existe. O trabalho em casa, ele é reconhecido e pode ser feito. E eu acho que é importante sinalizar também, né, gente, que a volta das atividades não quer dizer que a pandemia acabou, não. É um outro ponto. As pessoas, agora nós estamos fazendo a retomada do nosso comércio, por uma necessidade realmente social, financeira, isso é importante, sim, ser considerado, mas a pandemia não acabou, né? Você vê que, assim, os números, eles tiveram em algumas regiões desacelerações, em alguns lugares eles estão voltando a subir novamente, justamente porque com a abertura as pessoas relaxaram nos seus cuidados, né? Então, na verdade, é importante que a grávida, com essa abertura que tem em Belo Horizonte, em outras cidades, redobrem os seus cuidados, porque existe a possibilidade de nós aumentarmos novamente as taxas de Covid. Então, isso daí é uma coisa que é muito importante ter em mente. A reabertura que está sendo feita do comércio não significa que a pandemia passou. Pelo contrário, ela continua ativa e os cuidados devem ser redobrados nesse momento. Isso é muito importante. Thelma, eu tô vendo uma pergunta aqui que a Juliana está fazendo em relação a como fica a puérpera na pandemia, né? Juliana, primeiro, uma satisfação em ouvir de você. Juliana foi minha aluna, né, no passado. As puérperas, Julianas, elas também são consideradas grupo de risco, tá? Nas primeiras semanas de vida, isso daí está uma coisa clara. Inclusive, a maioria dos casos que nós temos de pacientes graves no Brasil, elas ocorrem nas pacientes depois do parto. Seja porque infectou na gravidez e, obviamente, após o parto que vão ter as complicações e tudo mais. Mas os cuidados com a puérpera devem ser os mesmos de que a gestante. Deve-se evitar os riscos de contaminação e, obviamente, aquele conceito todo relacionado a visitas depois do parto para ver a criança, isso deve ser evitado, né? A gente já discutiu isso no primeiro dia, que essas visitas pós-partos, elas devem ser substituídas, né, por chamadas de vídeo, para diminuir um pouco as distâncias que a própria pandemia determinou para a gente, tá? Mas é um grupo que também merece cuidado, especialmente aqueles grupos de pacientes que têm algum problema de saúde crônico, né, como as diabéticas, as obesas, as que têm problema do coração, né, aquelas também que têm problema do pulmão, dentre outros. Então, assim, mantém-se os cuidados depois do parto, tá? Isso é muito importante. Ô, Thelma, a Ruth também está falando aí sobre essa questão do Ministério Público e direitos de gestantes, tá? Ô, Ruth, a gente tem que acompanhar, por questões realmente da pandemia, que é mundial, e aí no Brasil nós estamos acompanhando como está sendo, estão tendo muitas modificações, estão tendo intervenções aí realmente do governo para tentar manter os empregos, essa ajuda realmente que o governo está fazendo aos patrões, né, para poder pagar, manter o salário e o emprego das pessoas, né? Então, a gente terá que acompanhar para a gente ir vendo como que serão essas questões. Quanto aos direitos das gestantes, os direitos das gestantes, eles permanecem, né? Então, assim, a gente permanece com aqueles direitos das gestantes de ter a meia hora
para poder fazer amamentação nos turnos de trabalho, a gente permanece com os direitos das licenças maternidade, 120 ou 180 dias, né? A gente permanece com praticamente todos, né? Praticamente não, com todos os direitos aí relacionados aí a gestantes. Só teremos que acompanhar essas outras questões, como eu já disse, a respeito se a gente conseguirá fazer com que as gestantes fiquem em casa mais protegidas e não se exponham. Agradeço muito a participação de todos os palestrantes, foi realmente muito bom, e agradeço muito às gestantes que assistiram e ficaram com a gente aí esse tempo todo. A gente sabe que ficou prolongado o curso, mas é porque é muito assunto, muita coisa para a gente comentar, né? E aí a gente agradece demais a participação de vocês e desejamos que todas tenham mesmo um parto maravilhoso, seguro e que corra tudo muito, muito bem com vocês, tá? Muito obrigada. Agradeço muito a presença de vocês, viu? Tudo de bom para todo mundo aí, tá? Até o próximo curso. Até o próximo curso. Parabéns a todos. Tchau, tchau. Até, grande abraço.